nessa segunda parte dos artistas, dos pintores, alguns foram mestres conhecidos e outros desconhecidos. Na terceira leva mais ou menos esse período 2 horas. Pintura de tela, desenho em papel canson. E a terceira parte é com os músicos, os espíritos ligados à arte popular, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde há uma equipe conhecida de artistas que socorre esses irmãos, que a maioria não sabe que desencarnaram. E há algum preparo assim de vocês para um respaldo através desses espíritos? Tipo, algum preparo para eles virem na reunião? Não, essa sequência já é determinada pela equipe espiritual. Uhum. Então, a terminada a parte da pintura, vem, a gente interrompe, coloca uma música suave, e os primeiros que chegam são espíritos ligados à arte popular e que morreram com enfermidades, ou porque beberam muito, fumaram muito, ou por acidentes, por morte de bala, que eles morrem, na maioria morrem no morro, Então os espíritos, um dos espíritos que os assiste é Clara Nunes. Então eles retiram esses irmãos, como eles sabem que desencarnaram e que precisam de tratamento. Muitos vêm com problemas cardíacos ainda, sofrendo as dores. E aqui o primeiro momento deles é o tratamento fluido, do passe, da oração. Tem também a irmã também, Aracide Almeida, que faz esse trabalho também, junto com uma equipe. Elas não trabalham sozinhas. Então, forma-se a equipe espiritual, mas elas são responsáveis pela coordenação e traz esses espíritos. São espíritos poetas, são espíritos compositores, instrumentistas. E eles dão mensagem? Dão mensagem, alguns conversam conosco, falam do mundo espiritual, como é que eles se encontraram no mundo espiritual, o estado que eles estavam. Estranham. Alguns estranham, né? Então depende de como eles, o estado como eles vêm. Alguns têm condições de falar, outros não têm. E aqueles que têm condição de falar, conversam conosco sobre as diferenças, sobre as experiências, que eles têm esse contato, que eles acham estranho algumas coisas. E uma delas é se descobrir, né, que não está no corpo físico. Então isso para eles é uma experiência nova, que eles estranham, alguns deles estranham. Outros não, outros já aceitam mais naturalmente, então conversam mais naturalmente conosco, mas alguns chegam até assustados aqui. São assim, pessoas simples e com conversas bem inocentes e que se tornam até engraçadas as conversas deles, porque é uma coisa tão inocente e que as experiências deles são tão novas nessa situação deles, que eles nos passam uma tranquilidade, alguns deles passam tranquilidade, aceitam naturalmente, né? E outros que não têm condição são trazidos e faz logo o preparo do passe fluídico e eles vão se melhorando, às vezes conseguem falar, né, fazer articulações, outros não, outros já vêm mesmo só para o passe e são levados para o ambiente necessário para a recuperação deles. É um fato interessante, entre muitos, até recente, que o irmão chegou muito assustado, porque ele estava vendo muitos espíritos que já tinham morrido. Conhecidos, eram artistas que ele conhecia, que sabia que tinham morrido, e de repente se depara com eles. Nos dá a impressão que ele também não sabia quanto tempo tinha morrido, mas pelo jeito, ele deve ter morrido, desencarnado, ficou num estado de sono temporário, né? E quando despertou e viu aquele grupo, ele se assustou, né? Depois ele sabia que ele também estava morto, mas mesmo assim ele estava com medo dos mortos como ele. É coisa muito interessante, essas experiências mostrando-nos a realidade de cada um quando passa do mundo físico para o mundo espiritual, principalmente quando não tem o conhecimento desta dinâmica de viver no corpo, morrer e viver no corpo espiritual.